Prezados usuários do CISEA, neste vídeo iremos abordar como estimar os parâmetros de um modelo em que, em que existe a pretensão do pesquisador em pegar uma massa de dados e utilizar um modelo polinomial para explicar sua massa de dados. Então, para isso, inicialmente, vamos abrir o programa SysEA. Para abri-lo, busque no desktop do seu computador o ícone do programa. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique para abrir o programa. Com o programa aberto, poderemos ver no menu suspenso, que fica aqui nessa parte superior, a palavra regressão. Dentro de regressão, nós vamos buscar modelos polinomial. Ao clicar aqui, é aberto o formulário para utilização, para o atendimento dessa rotina. Para os usuários novos no SysEA, nós aconselhamos a ler um descritivo que existe, né, em cada formulário. Para isso, pressione o botão interrogação, ou também chamado de dúvida, para abrir esse formulário. Então, aqui estão algumas descrições do que é um modelo polinomial, quais são os transformadores que podem ser utilizados, como é calculado o resíduo ordinário, o resíduo normal, o resíduo padronizado, as matrizes. E é sugerido dois exemplos, exemplo um e o exemplo 2, para que o usuário use esses exemplos para praticar o uso do SysEA. Aproveitar para ver como é que a massa de dados é escrita, né, é arquivada para que o programa possa ler a massa de dados corretamente. Então, vamos utilizar aqui o exemplo um, que ele chamou o arquivo exemplo 97 para exemplificar esse processo. E ele, além de usar o 97, usou o grau 3 nessa polinomial. Fechar, né? Então vamos carregar o 97. Bem, aqui ele está perguntando, há uma massa de dados X e Y, você veja que é uma massa de dados extremamente pequena, mas não cabe aqui a gente estar julgando isso. Pode ser até um exemplo didático esse daqui, né? Então, quem é o vetor que vai ocupar o eixo do X? Então, será o próprio X aqui. Ele já está perguntando: você quer usar algum transformador nesse vetor? Se sim, você pode utilizar qualquer um desses transformadores disponíveis. Quem é o vetor do eixo do Y? É o Y. Você quer usar algum transformador aqui? Se sim, ótimo, utilize qualquer um deles. Caso contrário, deixe do jeito que está, que esse transformador não vai fazer nenhum efeito na massa de dados. Você quer seus cálculos com 4 casas decimais? Ok, tá bom, é o suficiente. Qual é o grau do polinômio que você quer tratar? Quer usar? O grau 3 é o que ele está pedindo lá. Você vai querer colocar a constante no modelo ou não? Nós sempre aconselhamos, sempre bote. A saída dessa constante vai interferir brutalmente no R quadrado, que é um dos elementos que muita gente utiliza para avaliação do quão esse modelo é bom ou não. Então, sempre bote, porque caso contrário, se você botar isso aqui, sempre o R quadrado dá muito bom. Então, ele já podemos utilizar o botão calcular para ele gerar as informações. Então, de acordo com essas especificidade que foi estabelecido, nós chegamos ao seguinte:
de acordo com a análise de variância. A hipótese da análise de variância é: posso ou não posso utilizar o modelo? Ele, de acordo com esse valor aqui de probabilidade, você veja que é um valor muito pequenininho, menor do que 0,05, então está me assegurando que eu posso utilizar esse modelo. Agora, nem sempre o fato de você poder utilizar esse modelo quer dizer que esse modelo seja bom, bom para representar a massa de dados. Você pode, agora muitas vezes com restrição. Se eu pegar essa estatística aqui, você veja que o R quadrado dele está dizendo que deu 99,58. É um R quadrado, é o sonho, como se diz, de qualquer pesquisador, ter um R quadrado nesse nível. Agora, lembre-se também que eu tenho uma massa de dados extremamente pequena e muitas vezes isso favorece a R's com essa magnitude, né? Soma de quadrado de resíduo de 0,27, mostrando também que é um valor extremamente baixo em função desses números aqui. Se eu quiser fazer algumas análises suplementares a mais, eu posso vir aqui em resíduo. Dentro de resíduo, eu vou olhar essa tendência aqui para ver se os dados, né, os dados obtidos em campo, eles estão próximo dessa linha de tendência, a linha traçada observado versus os estimados. Então, o nosso sonho seria que esses pontos fossem todos em cima da reta, né? Então, teríamos um R quadrado 1, a perfeição, que isso não existe no nosso campo, não é? Se eu quiser também, eu posso pedir, alterar essa configuração e pedir para ele me botar um gráfico do ordinário. Então, esse ordinário é muito bom aqui para a gente ver a presença ou ausência de pontos outlines. Então, não temos nenhum ponto outline, ou seja, valores maiores do que 2 e menores do que menos 2. Vamos fazer o teste de normalidade dos erros para verificar se atende ou não atende os pressupostos dos erros terem distribuição normal. E por aqui a gente está vendo que sim, aceita a hipótese de nulidade. O que é a hipótese de nulidade? Que a distribuição, que os erros têm distribuição normal. Temos também algumas outras coisas, como a matriz. Se você quiser saber as matrizes que foram utilizadas para todos os cálculos, elas estão disponíveis aqui, que você pode gravar ou imprimir essas matrizes, né? Você pode também ter acesso à figura, como foi gerada a figura. Essa figura você pode alterar essa configuração dela, abrindo aqui, utilizando opções gráficas, por exemplo, a gradiente. Não quero gradiente, então tirei o gradiente. Quem é esse X? Então, título. Vamos botar aqui que aqui é comprimento, comprimento em centímetro, e aqui é o peso, peso em grama. Bem, aqui você pode fazer muita coisa para, para, para melhorar esse gráfico e assim poder apresentar ele no seu trabalho escrito ou no seu trabalho oral, né? Se você quiser gravar, né? Quanto à figura, gravar a figura, imprimir figura, memorizar a figura para botar no seu editor. Então, basta eu pressionar aqui que eu já memorizei essa figura, abro o meu editor de texto, tem lá o texto escrito, e agora eu vou botar a figura que eu terminei de encontrar, né? Nós esperamos que essas observações, que essas instruções lhe ajudem a trabalhar um pouco melhor com o CISEAPRO. Nós agradecemos e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.